pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. Pronto. Bom, vamos em cheio, direto ao qualqueio. E nessa ocasião, quero lembrar vocês que o sistema de igrejas que apostataram da fé, eles anunciaram 59 ou 65 vezes que Cristo viria. Em diferentes datas, todas fracassaram. Muitos, através da história, disseram, vem tal dia. Às vezes, usam numerologia, começam a acrescentar números e então determinam isso. Mas, de fato, nós não estamos anunciando a vinda porque vocês já sabem que ele já chegou, vocês o conhecem bem e sabem quem é ele. Nós estamos anunciando o fruto da aparição, que é a transformação. Vamos ver. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 14. Vamos ler esse verso, que diz, Paulo diz a Timóteo que guardes o mandamento sem mácula nem repreensão, até a aparição, diga comigo, a aparição, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aparição, esse termo, vem de manifestação pública, ou aparecer fisicamente, corporalmente, uma manifestação que ele faria. O sistema diz que ele viria, arrebataria a igreja, levaria e desapareceria tudo aí. Eles apresentam como que um dia o Senhor vem, agarra a igreja, e se o piloto for cristão, o avião vai cair. Se o trem, a locomotiva, se é crente, vai explodir, vai bater lá, um sem número de coisas. Bom, isso não é o que diz a Bíblia dessa aparição, porque vocês compreenderam bem a aparição de JH, de Jesus Cristo homem. Diz que apareceu. E então, também há uma notinha bem importante. Podemos ler a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Diz, mas com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, quer dizer que essa vinda apareceria uma pessoa e nos reuniríamos com Ele. Para quê? Bom, nós sabemos que nessa manifestação Ele viria. Por exemplo, aqui eu tenho 4 coisas que ele especificamente veio fazer. Número 1, edificarei minha igreja. Ele disse que ele mesmo edificaria a sua igreja. Ele não edificou naqueles tempos. Naqueles tempos, ele falou em parábolas, se foi e disse, eu voltarei outra vez. Agora, quando voltar, eu vou edificar minha igreja. Eu mesmo vou fazer isso. Bom, e os que creem que eu sou essa segunda vinda, pois você tem visto que é isso que eu tenho feito, edificar a igreja. Olha, o bispo Aguilar me dizia, e o que um companheiro que estava com ele disse a ele, olha, na verdade que nenhum líder para o evangelismo assim, não lhe convém por ventre, para que continuem falando dele, para crescer mais em número e assim, mais finanças, mas é que foi assim que papai me disse, para o evangelismo em massa ou anunciado. Agora, naturalmente, seguimos, como dissemos antes, seguimos fazendo pessoalmente, e por panfleto, e rádio, televisão, o que seja, seguimos falando, né? Agora, diz que ele vem edificar sua igreja. Veja como diz segunda carta de Tessalônica, capítulo 2, verso 13 ao 14. Diz o verso 13, mas nós devemos dar sempre graças a Deus com respeito de vós, irmãos amados pelo Senhor, de que Deus vos tem escolhido desde o princípio para a salvação. Estes são aqueles que vão participar nesse evento, as primícias.
diz que Deus nos escolheu para isso desde o princípio, desde antes da fundação do mundo. Mediante a santificação pelo Espírito e a fé na verdade, que é o evangelho da incircuncisão, ao qual vos chamou mediante nosso evangelho, esse é o evangelho que ele usaria para edificar sua igreja, o evangelho da incircuncisão, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que, irmãos, estai firmes e retende a doutrina que haveis aprendido, seja por palavra ou por carta nossa. Bom, nesse caso é por palavra e lendo as cartas do apóstolo Paulo. Mas lá em Mateus, ele diz que edificaria sua igreja. Naturalmente, os católicos dizem que, quando Pedro disse que ele respondeu Simão Pedro, capítulo 16, verso 16, diz: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Então lhe respondeu Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a ti por carne nem sangue, senão meu Pai, que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta rocha, a confusão que Pedro fez, não Pedro, imagina, estava em falsidade, diz: sobre essa rocha edificarei minha igreja. E todos sabemos que Cristo é a rocha eterna. Cantam esse hino, a rocha da eternidade, a rocha, desde o deserto, quando Moisés falou a rocha e ela jorrou água. Cristo é essa rocha, não Pedro. Pedro era um blasfemo que, eventualmente, e não porque se tenha manifestado o Senhor, que ele não era escolhido, porque, olha, Judas sabia quem era ele. Na história, até os demônios sabiam quem era ele, o reconheciam. Por isso, não vá pensar por isso que Pedro é bom, porque em Gálatas capítulo 2 está a evidência de que ele era um hipócrita e transtornou o futuro da igreja, negando a ela a efetividade da manifestação que fez Jesus de Nazaré na cruz, e mantendo o pecado de pé. Assim que ele disse: edificarei minha igreja, ele mesmo edificaria. E número 2, ele diz que o homem de pecado, o iníquo, que ensina que há pecado, ele viria destruir a esse, diz segunda carta a Tessalônica, capítulo 2, no verso 8, diz: e então se manifestará aquele iníquo, a quem o Senhor matará com o espírito de sua boca, ensinando, e destruirá com o resplendor de sua vinda. Quer dizer, que ele destruiria ao iníquo com a palavra de sua boca, com a espada de sua boca, que é ensinando o ensino que traria o verdadeiro evangelho. Número 3, condenar aos que não creram na verdade. Condenar aos que não creram na verdade. Bom, acabamos de ler que nos escolheu desde o princípio para obedecer, assim que ele predestina, elege para obedecer e deixa outro que se condene. Isso é toda a decisão dele. Isso não é livre-arbítrio. É que isso já vem determinado assim. Por isso, ele disse: o que ele determinou se cumprirá. Veja como diz o verso 12 de segunda carta a Tessalônica, capítulo 2, diz: a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade, senão que se comprazeram na injustiça. Se comprazeram, é injusto você dizer que há pecado, que há diabo, quando ele veio exatamente a destruir o diabo e tirar o pecado do meio, e que você continue ainda pregando arrependimento de pecado para salvação e dizendo que há pecadores. Isso é injusto. Portanto, serão condenados todos os que não creem na verdade do evangelho da incircuncisão. E o quarto, a quarta manifestação, ou propósito, está em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, começando pelo verso 51.
O fruto da aparição é a transformação. Esse é o tema de hoje, a aparição. Nossa reunião com Ele. Diz o verso 51, eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Diga comigo, transformados. Todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, na última trombeta, porque se tocará trombeta. Trombeta é mensagem, e bem clara que temos tocado. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitados incorruptíveis. Os que morreram em Cristo, que foram escolhidos, ou que foram para a nuvem, serão ressuscitados incorruptíveis, corpos já glorificados, e nós seremos transformados. Verso 53, porque é necessário que este corruptível se vista de incorrupção, e este mortal se vista de imortalidade. E quando este corruptível tenha sido vestido de incorrupção, e este mortal tenha se vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Absorvida é a morte em vitória. Um abençoado de Costa Rica me escreveu e me disse que o número 40 para ele tem um significado tremendo. Bom, 40 dias teve Jesus no deserto, 40 dias teve o povo de Israel no deserto. E então ele se pôs a somar. Se eu me manifestei em 73, de 73 a 2000 são 27. Estamos aqui em numerologia agora. E em 2013, em dezembro 17, seriam 40 anos, que há uma comparação, né? Naturalmente, nesse caso, estamos falando de 2012. Mas está bem próximo, porque dezembro de 73 quase está terminando esse ano, e em parte tem seu ponto e sua lógica. Mas a transformação chega e está bem pertinho. Estamos na contagem regressiva, dizendo o que a palavra tem mostrado. E então, o sistema protestante está esperando ainda a vinda do Senhor. Em outras palavras, eles não são edificados, porque o que edifica a igreja é a palavra do novo pacto, e quem prega a palavra do novo pacto é o apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus, e, portanto, é impossível que o sistema esteja sendo edificado. Bom, sua verbologia diz que não estão edificados com a verdade. Um exemplo bem simples: o Espírito que mora em nós clama Abba, Pai. Eles não dizem isso. O que eles dizem é aleluia. Mas nós sabemos já o que nos espera. Estes 2 anos e meio que faltam, estaremos falando continuamente sobre o mesmo tema. Vamos continuar a seguir vendo. Essa manhã eu escutei que tremeu 2 vezes lá na Califórnia, houve tremores de terra, continuam os tremores e as situações a nível mundial. Mas a nós nos espera algo melhor, que é a transformação. Assim que, abençoados, eu me despeço nessa ocasião, declarando a todos na contagem regressiva, abençoados e completos no Evangelho da incircuncisão. Até um próximo tema.